com um site de e-commerce. Gerenciar um site de e-commerce é por si só uma experiência de gestão de produtos, porque o e-commerce é um produto no final das contas, né? Então é uma experiência de gestão de produtos e você imagino que tenha tido experiências, né, de retenção, de ativar recorrência. Pô, legal, comprou o acessório agora, quando é que eu ativo a pessoa para comprar o acessório de novo? Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Joca, mais um produto em pauta nessa nova série de mentorias. A ideia aqui é a gente trazer pessoas e fazer uma mentoria quase ao vivo, né? Não é ao vivo, está gravado, mas a ideia é que ela sirva para dúvida de uma pessoa, sirva para outras pessoas também, né? E hoje a gente está aqui com a Marina. Oi, Marina, tudo bem? Oi, Oi, Joaquim, tudo bom e você? Tudo jóia. Marina, então, poxa, seja bem-vinda. Conta um pouco pra gente da tua história aí, enfim, tua relação com o produto. E depois, se quiser emendar logo de cara, enfim, no tema que a gente vai conversar. Bom, eu atuo dentro da área, né, de inovação em produto já fazem mais de 10 anos, né? Eu comecei dentro de times de tecnologia como design de produto. Depois eu empreendi, quando eu voltei, né, para o mercado de trabalho, eu assumi o cargo de liderança, mas dentro da gestão de inovação. Saí desse ambiente de startups e fui para uma corporate, né, na área de inovação. E eu vejo muita similaridade, né, entre produto e inovação. Para mim, são áreas complementares, né? A gente olha inovação nas empresas que eu passei, a gente olhava muito ali para encabeçar esses novos produtos, né? Fazer todo o processo de discovery, entender o mercado, né? E uma vez que o produto estava empacotado, ia para o mercado, a gente fazia o handover para uma área de produto de fato, que daí acompanhava o ciclo de vida. Hoje em dia eu estou num momento, né, de transição de carreira e eu estou querendo focar muito mais em produto e não tanto em inovação. É, e eu estou tendo uma grande dificuldade de contar meu storytelling e fazer essas conexões para justificar que, primeiro, eu tenho experiência, segundo, inovação e produto não são coisas completamente diferentes. E porque eu acho que o mercado enxerga isso de uma forma muito diferente. E quando a gente olha ali para um contexto de startups, né, e até outras empresas, às vezes não existe área de inovação, né? Inovação não é uma coisa que tem em todas as empresas. Então eu me perco, assim, eu não sei nem como contextualizar e trazer isso, né? Até por isso que hoje eu vim aqui pedir sua ajuda. Entendi, legal. E na empresa, enfim, você está ainda nessa empresa onde você ficou de inovação? Não, você já saiu. Eu saí. Hoje eu sou mentora de startups, né? Mentoro uma startup de IA que tem uma solução, né, de agentes de IA chamada Strix. E eu também sou líder de um grupo de corrida que chama Founders Running Club, que não é exclusivo do Brasil, mas eu conheci quando eu estava fora do Brasil e trouxe para cá. Sou uma das pessoas, né, que toca essa iniciativa aqui. E na verdade é uma comunidade network, né? Mas é bem interessante também. Essas são as minhas atuações no momento. Entendi, entendi. E nessa empresa anterior, como que funcionava esse trabalho de inovação? Era uma empresa do que especificamente? Tá. Eu passei por duas empresas dentro da área, né, de inovação, liderando ali a equipe. Uma era uma empresa de a Ingênico, né, que é uma empresa de hardware, né, de soluções de maquininhas, né, que revende ali para os adquirentes, com a marca dos adquirentes, né. E a outra é a Aventuros, que é uma empresa de P&D, né. Nessas duas empresas, a atuação de inovação ela foi um pouquinho diferente, né. Então, dado o contexto da empresa, também um pouco da maturidade, a atuação ela foi diferente. Então, na Ingênico, por exemplo, eu olhava para inovação em três pilares, né? Transformação, que é fazer esse aculturamento, né? Até porque inovação, que nem eu estava mencionando, é uma área que acontece muito em empresas grandes, então precisa trazer um pouco dessa metodologia ágil para os outros times, que é justamente por isso que a gente está lá, né? Porque os outros times não têm muito esse espaço para inovar. Depois a gente olhava para um pilar de ecossistema, de inovação, que aí já é muito mais inovação aberta, parceria com startups, gestão de hub, e por fim, novos produtos, né? E aí, novos produtos era esse olhar, né, de ver as tendências, então, na época, né, aconteceu o Pix, entrou também um pouco ali
teve o boom ali numa época do metaverso, né, da Web3, e a gente olhava para essas tecnologias, vendo, né, o que pode impactar nosso negócio, que seria interessante a gente começar a estudar e desenvolver algum produto, né. Então a gente chegou até a fazer uma API do Pix, a gente chegou até a desenvolver produtos, e aí também uma das nossas, né, objetivos era a Ingênica era uma empresa global, tinha um time, né, de desenvolvimento, né, de P&D na França, eles que acabavam trazendo as maiores inovações. E a gente no Brasil olhava para esses produtos novos e trazia para o mercado de cá. Né? Então a gente era muito parceiro de marketing, de produto e de marketing. Né? Mas olhando muito mais para encabeçar esses novos produtos, produtos de adjacências ao negócio, do que o produto em si, né? Que era o core da empresa. Então, no Ventures depois a atuação foi muito mais focada em inovação aberta, né? Mas também sempre tem ali uma proximidade com os times também de produto, de tecnologia, até para gerar essa demanda, né, de startups. Entendi. De uma certa forma, assim, inovação ela é diretamente conectada com o desenvolvimento de produto propriamente dito, né? Então, realmente está próximo. Só uma coisa que eu não entendi, as empresas, os times, eles não tinham espaço para inovar, por isso que tinha essa área de inovação separada, é isso? Na verdade, até a gente até tinha, né? Tinha alguns programas de ideias também, mas não tinha um dono, eu diria, né? Então, por isso criou a área. E tanto nessas dois lugares que eu passei, o foco também não era 100% de produto, né? Então, tinha essa estratégia de hub, de inovação aberta com parcerias com startups, que acabava também sendo uma grande parte ali, importante da área de inovação. Por isso que a gente existia, né? Entendi. Interessante, interessante. É uma dinâmica diferente ali, né? Mas acho que esse é um ponto importante, até para você pensar como você conta essa história, né? Porque de uma certa forma você tem uma vivência em desenvolvimento de produtos, né? De desenvolvimento de produtos ali do zero, né? Essa ideia enfim, de criar produtos novos está muito ligado a desenvolvimento de produto de forma geral. Como é que você tem contado essa história você tem tido, imagino que você tenha tido algumas entrevistas já para posições de produto. Como é que você tem contado a tua história? Então, confesso que para posição de produto foram poucas entrevistas, até assim, comparado, né, no panorama total. Mas primeiro eu tento explicar o que é área de inovação, para trazer um pouco mais, né, de, de entendimento ali do contexto, né? A maioria das empresas que eu fiz entrevista para produto não tinha área de inovação, então até por isso é que eu acho importante trazer um pouco mais disso, né? E, e aí eu conto, explico assim, uma perspectiva geral, né, dos três pilares e foco ali mais dentro de produto, né? O que eu vejo que eu tenho dificuldade é, por exemplo, eu conto do produto, até conto de um caso de um produto que a gente desenvolveu, mas como eu não acompanho depois o ciclo de vida do produto, então quando a gente fala ali, também em questão em time, né? Eu já estive dentro de uma área de produto, com desenvolvedor, com PM, PO. Então eu sei como que é no dia a dia, mas na empresa grande não foi assim que aconteceu. A gente até tinha um parceiro de tecnologia, a gente ali fazia, a gente fazia, mas a gente não tava ali no nas dailies, né, eu diria. E eu tinha também uma PO ali que
que eu liderava. Então ela que acabava ficando à frente e eu olhava para toda a área, né, nessa visão mais 360. Então, assim, eu tenho uma certa dificuldade de demonstrar um pouco, falando um pouco dessa questão de time, porque era diferente a estrutura e principalmente, que eu acho que é o ponto que mais pega, o produto foi feito o handover e teve outros produtos também que a gente usou internamente, mas eu não tenho métricas, por exemplo, de retenção, de churn, porque essa parte já não era eu que acompanhava, né? Outros setores acompanhava. Então eu acompanhava mais assim, validação da hipótese, validação do mercado, conseguir o buy-in interno para desenvolver, mas depois já não tinha, não estava tanto no meu dia a dia fazer acompanhamento dessas métricas, né, de produto. Ah, entendi, entendi. E em nenhum dos casos você teve essa oportunidade de acompanhar o pós-lançamento ali? Em nenhum desses casos você teve essa, acompanhou né, depois que fez o GTM, né, o Go to Market, você não teve essa oportunidade de acompanhar? Não, não. Um produto a gente descontinuou, infelizmente, por uma estratégia da empresa. O outro foi um produto interno. E o outro, ele ficou muito tempo em desenvolvimento. Então, era uma coisa que a gente estava fazendo em parceria com outros times, né, de fora. Era um produto de dados, né? A gente tinha feito um produto interno para a área de reparo, analisar os dados. E aí, como teve muito sucesso, né? Muita aderência dentro da equipe, a gente começou a transformar isso numa solução dentro de uma das soluções da empresa. E aí, quando eu saí, a gente ainda estava em fase de desenvolvimento. Mas, Ah, entendi, entendi, entendi. É, entendi. Realmente falta, né? E talvez, não sei se você chegou a ter algum feedback nas entrevistas que você fez, mas falta, né, na tua experiência, você teve a oportunidade de criar, né, um inception ali, né, a criação de produtos, mas você não teve a oportunidade de acompanhar esses produtos, né? Então isso realmente faz falta, e na hora que você for aplicar, realmente vai pesar um pouco contra, né, contra você. Assim, o que que eu poderia te recomendar de caminhos? Enfim, nesse tempo que você está agora, você procurar de alguma forma criar algum produto, enfim, talvez dentro dessa comunidade de corredores que você está, enfim, alguma coisa assim, criar algum produto que você possa ter essa prática do pós-lançamento, que acho que isso está faltando para você, né? Apesar de você ter essa prática de criar um produto do zero ali, enfim, né, de uma determinada demanda para resolver um determinado problema, depois que o produto está pronto, você, que é uma parte extremamente importante, né, do papel de uma pessoa gestora de produto, você não tem. Então, que seria a minha recomendação? Que você fizesse isso agora, né? Você colocasse isso dentro do teu portfólio, digamos assim, né, de experiências, e não precisa necessariamente ser numa empresa que você trabalhou, pode ser da tua vida pessoal. Esse clube de corredores, por exemplo, poderia ser um ótimo lugar para você criar enfim, algum aplicativo, e ainda mais agora com essas ferramentas de AI, né, Lovable, Replit, e assim por diante, você criar algum site ou algum aplicativo e compartilhar para essas pessoas poderem utilizar. E aí, com a utilização dessas pessoas, você começar a praticar produto de fato, né? Qual que é o nível de engajamento? As pessoas estão satisfeitas? Eu estou de fato resolvendo um problema real dessas pessoas? Que outros problemas eu posso resolver, né? Ou seja, a partir daí você começar a, de fato, praticar produto, porque a partir do momento que você começa a praticar produto, né, você começa de fato a internalizar os conhecimentos de produto, quando você for para uma próxima entrevista, você pode falar, olha, teve essa experiência aqui de inovação e tal, mas eu chegava só até o lançamento do produto. Mas, né, na minha vida pessoal, né, eu aplico os conceitos de gestão de produto. Por exemplo, aqui nessa comunidade de corredores, eu fiz o app aqui da comunidade de corredores enfim, acompanho a evolução, vejo engajamento, né, e percebo ali como é que está funcionando, se está funcionando bem, se não está funcionando bem. Faço entrevista com os usuários, porque encontro com eles para correr, né, no fim de semana e tal. Então, seria uma maneira para você
é de fato botar a mão na massa mesmo, que acho que está te faltando, e talvez essa seja a dificuldade que você está tendo, né, nas entrevistas, está te faltando a prática pós-lançamento. Né? O desenvolvimento até o lançamento, beleza, mas após o lançamento, tem assim, uma parte fundamental de gestão de produtos que acontece após o lançamento inicial do produto, que é, poxa, eu tinha uma hipótese de que construir esse produto aqui ia resolver tal problema. Está resolvendo de fato? Né? Como é que as pessoas estão utilizando? As pessoas de fato estão tendo seus problemas resolvidos? Que mais que eu posso fazer por elas? Né? E assim por diante. Então, essa seria a recomendação que eu te daria. Muito bom. Muito bom. Eu tenho até um case pessoal que eu empreendi, eu tive meu negócio, mas aí já não tava nada, não tinha nada a ver com a área de tecnologia. Foi um e-commerce de acessórios, né? Então, não sei se eu posso puxar um pouco disso também. Eu acho que é super legal. Ó, esse é um bom ponto que você trouxe. O fato de você ter tido um e-commerce de acessórios, de uma certa forma, te força a praticar um pouco de gestão de produtos também, porque você está abrindo ali um aplicativo, que é um aplicativo de comércio eletrônico. Você deve ter pego alguma dessas plataformas, Shopify, enfim, né, uma dessas plataformas prontas. Mas, assim, a plataforma ela é pronta, mas você tem que configurar toda ela, né, colocar, né, as fotos dos seus produtos, as descrições. Você vai ter que gerenciar o relacionamento com, né, com as pessoas que compram ali no seu site. Então é um bom ponto, Marina. Se você teve essa experiência empreendedora, eu acho que você deveria colocar essa experiência empreendedora dentro do teu, ainda mais que é uma experiência empreendedora com um site de e-commerce. Gerenciar um site de e-commerce é por si só uma experiência de gestão de produtos, porque o e-commerce é um produto no final das contas, né? Então é uma experiência de gestão de produtos e você imagino que tenha tido experiências, né, de retenção, de ativar recorrência. Pô, legal, comprou o acessório agora, quando é que eu ativo a pessoa para comprar o acessório de novo? Você deve ter conversado enfim, com compradoras aí da tua loja. Então, total, Marina, acho que faz total sentido você colocar isso no teu storytelling. O que aconteceu com a loja? A loja existe ainda ou você não está mais tocando? Não, eu comecei esse projeto em 2016, assim, muito com. Eu fazia parte de um ateliê e alguns amigos pediam peças. E daí chegou um determinado. Fez um determinado momento que eu falei assim: não, gente, eu sou designer, eu quero ter, eu não quero ficar copiando peça, eu vou fazer as minhas, né? Criei uma coleção, lancei. Só que eu lancei e acabei tendo um momento ali que eu decidi focar 100% nisso, né? Daí eu estruturei o e-commerce, também consegui algumas parcerias com lojas físicas, essas feiras de designs contemporâneos também participei. Foi bem legal, foi tudo muito lindo, maravilhoso, porém não se pagava. No final do dia as contas não se fechavam e eu estava fazendo alguns freelas em paralelo, até relacionados à parte de produto dentro de startup. E aí eu tive que olhar isso de uma forma, dar um passinho para trás e voltar para o mercado de trabalho. Eu dei muita sorte que quando eu resolvi fazer isso, não deu muito tempo e veio a pandemia, né? E aí na pandemia acabei que eu fiz essa transição para a área de inovação, assumi a liderança, achei interessante, engajei e acabei deixando isso de lado, né? Da Como... loja não existe mais, ó, você fechou a lojinha. Fechei a lojinha. Hoje existe assim no boca a boca. Ah, entendi. Não, legal, mas eu acho que é uma experiência extremamente relevante para você contar, porque quanto tempo ficou de 16 a 20? Ah, eu fechei o e-commerce mesmo em 23, mas de Ah, 20 a 23 eu não estava tão empenhada assim pra. E a entendi, pandemia também não colaborou muito, né, com entendi, o consumo do brasileiro. entendi. Ah, mas legal, de 16 a 20 foram 4 anos ali que você estava gerenciando o produto, enfim, tendo aprendizados ali. Eventualmente você chegou à conclusão que a conta não fechava, mas você teve experiência mão na massa gerenciando, então acho que daria para contar já. Mas eu não descartaria, mesmo tendo essa experiência já, eu não descartaria criar uma nova experiência agora, né, no seu clube de corrida ou qualquer outra coisa, enfim. Eu não sei se você participa de alguma outra comunidade, enfim, mas você poderia, ou alguma questão na sua casa que você queira resolver,
para você, para sua família, enfim, não sei. Mas aí deixou a criatividade a seu critério. Mas com essas ferramentas que existem hoje em dia, dá para você construir um app muito fácil, não precisa conhecer de programação, pode fazer app com autenticação de Google, com dados persistidos, dá para fazer coisas bem bacanas mesmo, com relativamente pouco esforço e uma oportunidade incrível de praticar a gestão de produtos mesmo. Assim, a recomendação que eu te daria é, poxa, tenta criar um produtinho que você tenha usuário, mesmo que sejam usuários gratuitos mesmo. De corrida seria um ótimo ambiente para isso. Mas é para você testar mesmo, colocar um produto na mão dos usuários e ter essa vivência, né, dos usuários te dando feedback. Como você teve na tua lojinha, que é válido, que eu acho que você tem que contar no teu histórico, mas eu aproveitaria para criar mais uma história dessas. Sim, sim. Pra falar a verdade, eu venho pensando numa ideia de aplicativo para testar até a ferramenta do Lovable, que é relacionada à gestão de tempo, ter mais com o objetivo das pessoas começarem a ter mais uma rotina saudável. Tô amadurecendo isso. Na verdade, eu acho que falta eu pegar e começar a fazer mesmo, de fato, né? Aquela pessoa tá pensando É tanto isso que eu aí. não fui lá e fiz, quando eu poderia já ter feito algo. Mas eu achei interessante você trazer esse ponto da minha empresa, que chama Lobbies, até se em algum momento eu esquecer e acabar falando. Que eu passo muito batido quando eu vou contar, fazer. Porque primeiro que é difícil, né? Você, conta 30 minutos de entrevista, né? Conta sobre você. Eu tenho 10 anos de experiência, eu não sei por onde começar, é difícil fazer nosso pitch. E daí eu acabo passando batido, porque na minha cabeça eu acho que eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Sim, sim. Porque lá eu fiz, né, tanta parte, fiz o go-to-market, fazer um marketing, era uma eu empresa, né, fiz até nota fiscal. Fazia também a parte, né, de produto. E aí, como é uma coisa que não era de tecnologia, era de moda, eu acho que eu nunca tinha parado para fazer essa analogia, que eu posso detalhar um pouco mais ali como foi gerir o produto, o e-commerce e tudo mais. Então eu sempre falo, eu empreendi, e depois eu amadureci e voltei ao mercado de trabalho, eu pulo. Não, dá para aproveitar mais essa história, assim, com certeza. Até, enfim, até uma recomendação que eu dei outro dia mesmo para uma pessoa. Uma coisa bacana de você fazer também é você grava, né, contando a sua história, faz o teu pitch, conta a tua história aí, sei lá, 2, 3, 5 minutos, e depois sobe enfim, GPT, Gemini e tal, e pede feedback. Olha, esse pitch aqui é para eu me apresentar durante uma entrevista para o cargo de gestão de produtos. Dá o contexto todo, né, para o Gemini ou para o GPT dar o melhor feedback possível, mas aí você sobe e vê o feedback, porque muitas vezes o feedback é bem. Ah, não, aqui você pode contar mais disso, aqui você não precisa contar tanto disso. Então, eventualmente, até uma maneira de você polir um pouco mais esse pitch, né, esse PA. Marina, se apresenta aí, conta um pouco da sua história, né? E você faz um pitch de 2 minutos, mas centrado na função gestão de produtos. Pega da tua história toda aquilo que realmente faz sentido, como o teu, né, a tua experiência de empreender, dentro das inovações ali, né, dos cargos de inovação, o fato de criar um produto do zero, mas infelizmente não tem oportunidade de gerir o produto após o lançamento. E se você puder criar uma outra história, é a recomendação adicional que eu te daria, criar essa história de fazer alguma coisa com Lovable agora, tirar do papel para você poder gerir um produto após o lançamento. Né? Outra coisa que eu acho também um ponto ali de dificuldade é chegar, né, na vaga, né? Também andei mexendo, colocando mais palavras-chave no LinkedIn, no próprio currículo. Até andei adicionando, né, a parte de gestão, né, de inovação e produtos, olhando, né, para esses novos produtos. E como que, assim, também o currículo pode ficar mais atrativo para os recrutadores? Acho que tem esse ponto, né, de usar as palavras-chave corretas, né, enfim, mas eu acho que também tem a questão de, no momento que você seleciona as vagas para as quais você vai aplicar, tem gente que vai na estratégia de aplicar para o máximo possível de vagas, né, atira para todo lado para ver se alguma coisa aparece.
assim, o que eu recomendo é, ao invés de usar essa estratégia de atirar para todo lado para ver se alguma coisa cai, tentar pegar um conjunto de vagas que tem mais sentido com o teu perfil, que você tenha bastante interesse, e aí você se aplicar mais. Em que sentido, né? Não só você se aplicar para a vaga, mas você mandar aquela mensagem, né, para a pessoa recrutadora, tentar descobrir se você tem algum conhecido dentro da empresa também que possa te indicar, tentar saber quem que é a gestora que está recrutando aquela posição e mandar e-mail para essas pessoas, né? E ajudar essas pessoas a conectar o teu histórico, né? Porque o teu histórico não é um histórico direto de gestão de produtos, conectar o teu histórico àquela vaga. Olha, eu estou me candidatando, gostei muito dessa vaga, né? Porque eu entendo que no meu histórico, aqui tendo a oportunidade de criar produtos, né? E anteriormente, tendo trabalhado, né, empreendendo numa loja enfim, de acessórios, né, tendo criado, fundado uma loja de acessórios, eu acho que isso tudo se aplica para essa posição dessa forma aqui. E aí você ajuda a fazer essa conexão, isso é importante, porque se a gente for confiar em otimizar o nosso perfil, esperar que a recrutadora que está fazendo uma leitura diagonal, que ela conecte o nosso perfil para o melhor que ele esteja, para o mais otimizado que ele, não vai funcionar. Então, a gente tem que dar esse passo a mais, né? E escrever, olha, eu estou me candidatando porque eu acho que tenho perfil, porque o que eu li da descrição bate com isso aqui do meu histórico. Já fiz isso, isso e isso, que acho que pode ser muito útil para essa posição. Então, a gente que tem que fazer essa conexão para a pessoa recrutadora do outro lado para facilitar para ela, né? Então, esse é o. Em vez de aplicar para várias vagas, pega um subconjunto daquelas que, poxa, essas aqui tem fit mesmo. Deixa, né? Você estuda bem a vaga e faz uma aplicação mais direcionada, mais certeira, né? Sim, sim. Eu tô fazendo isso e realmente dá mais resultados, né? Eu pego às vezes aquelas que é fácil, assim, candidatura simplificada, que é rapidinho, papum. Uhum. Mas eu tenho uma meta semanal, tenho que fazer 5 vagas qualificadas, que é essas que eu Perfeito. vou, entro no perfil da empresa, caço alguém e tudo mais. E É aí isso essas que aí. realmente estão tendo mais resultados mesmo. É, porque a gente vai mais direcionado e a gente consegue realmente, né, chamar a atenção ali da pessoa. Porque, assim, é o uso de empatia, né? Uma das características super importantes da pessoa de produto, né? Se colocar no lugar do outro. Se coloca no lugar da recrutadora, ela abriu uma vaga, deve estar recebendo aí centenas, né, se não milhares de currículos. Ela vai leitura absolutamente superficial na diagonal, né? Por melhor que seja o nosso perfil otimizado, ela não vai conectar a nossa experiência tendo um e-commerce com a necessidade. Quem tem que fazer isso somos nós, né? A gente que está aplicando para a vaga é que tem que facilitar a vida da pessoa. Então é isso que você está comprovando mesmo, né? Se você faz uma aplicação mais certeira, mais aprofundada mesmo, as chances de. Vai ser menos, com certeza, porque dá trabalho, mas a chance de ser chamado aumenta consideravelmente. Muito bom, muito bom. E, bom, fechando aqui, não sei se você tem mais alguma pergunta que você gostaria de trazer. Se você tiver alguma dica, recomendação, Legal, tô é? aberta, sou todo ouvidos. Eu acho que a gente já falou bastante aqui, né? Acho que a recomendação é essa, dá uma reimaginada na sua história, usa sim a questão né, ter sido empreendedor ali, ter tido e-commerce, que eu acho que isso é bem legal. É, continua praticando, né, gestão de produtos, faça um app, faça né, alguma coisa que faça sentido em alguma comunidade, tenha usuários, né, faça um app com usuários, e a aplicação, uma aplicação certeira. Acho que seriam essas, fazendo um resumo aí do que a gente conversou, seriam essas as dicas que eu poderia te dar. Eu tô ouvindo você, eu lembrei de outra coisa também, que talvez pode ser interessante. Porque assim como o e-commerce, né, que não era uma coisa relacionada à tecnologia, dentro de inovação, uma das nossas iniciativas lá de inovação aberta era a gestão de um hub físico, em parceria com as outras empresas, mas eram 3 empresas parceiras e o time de inovação dessas empresas que encabeçava, né, que fazia gestão. E parando para pensar que é uma espécie de produto, né? Tem usuários, tem é onde que eu acho que eu posso mais falar de cases assim, de números, de métricas, né? Porque aí a gente lançou o hub e aí teve a pandemia e a gente fechou. Aí a gente teve que pivotar. Aí a gente lançou
um programa online. E aí do programa online se converteu num programa de aceleração que depois a gente evoluiu, inclusive com os feedbacks, né, das startups. E aí esses programas começou a fazer ter resultado, né, e a gente converter startups ali para o espaço físico. Então a gente passou de uma startup para 11 startups ali depois do primeiro programa. E aí foi aumentando, tem, né? E aí era onde eu mais tinha métricas que eu diria para acompanhar esses números de startups, quantas startups faziam um pitch pra gente anualmente, quantas que entravam ali no programa, quantas que depois permaneciam, né? Taxa de retenção, NPS, receita, isso gerava receita. A gente depois entendeu que poderia ter outros tipos de receita além do espaço físico. A gente tinha uma arquibancada, a gente alugou arquibancada. Então foi onde que tinha, né, o objetivo maior da área de inovação não era nem tanto que isso gerasse receita a ponto, né, de virar ali algo de fato grande, porque a gente já tinha feito a conta não era, a conta não fechar, não ia fechar, mas era uma forma da gente se posicionar, era um braço ali de marketing, era um braço da gente. Mas girava ali, tinha uma taxa, tinha um retorno financeiro, né? E é algo talvez que, né, olhando, é um produto, mas não é um produto, eu acho uma solução, um serviço. Não, mas acho que você aplica, de uma certa forma, conceitos de gestão de produtos, Sim. né? Você tem que atrair, você tem que estar constantemente em contato ali com os usuários, né? Que são as startups Aham. ali, você tem que, né, fomentar o crescimento, ouvir o feedback, adaptar, né, o programa todo. Então, acho que faz sentido, sim. Acho que dá para vender também como, né, gestão de comunidade não deixa de ser uma forma de gerir produto também. Acho que encaixa, sim. Acho que vale você testar numa próxima entrevista, botar esses dois exemplos, tanto o exemplo do teu e-commerce, quanto esse exemplo aí acho que é um bom case para você contar também. Muito bom, muito legal. Poxa, Marina, super obrigado aí, obrigado por ter topado, né? Espero que tenha sido útil para você. Enfim, tenho certeza que isso vai ajudar outras pessoas que estão passando por situações similares, que às vezes não enxergam, né, certas experiências que elas têm na carreira delas como experiências que podem ser relevantes num bate-papo sobre produto, né? Então, poxa, muito obrigado. Não sei se você quer falar alguma coisa para fechar. Também queria agradecer que eu realmente não. Acho que eu já fiz não sei quantas entrevistas, eu nunca tinha parado para explicar essas duas experiências, né? Mais a fundo, olhando para essa perspectiva de produto. Então, para mim já valeu super. Ah, que legal, poxa, eu fico muito feliz. E, poxa, você que está ouvindo aí, você quer participar da mentoria, é só buscar o link ali, se inscrever e a gente conversa e transforma essa mentoria num episódio de podcast que pode ser útil para mais pessoas. Muito obrigado por participar. Obrigada.